Como é bom ver vocês. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, reunidos neste domingo, para adorarmos ao nosso Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois nós vamos pular para o versículo 25, amém? Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Queridos, nós já estamos no verso 30, tá? Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua dispensação nesta noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, complete, ó Deus, a obra que o Senhor já começou na nossa vida nesse dia. Espírito Santo de Deus, eu declaro nesta hora toda a nossa mente, os nossos pensamentos cativos à palavra do Senhor. Que nenhuma interferência do inimigo, que nada que venha do lado de fora, Senhor Jesus, possa vir e roubar a palavra que está sendo liberada sobre nós. Deus, que os nossos corações sejam como terra fértil, ó Deus, a qual vai receber essa palavra, e essa palavra vai produzir frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse momento em que o povo de Israel estava enfrentando, era um momento assim único, era um momento muito especial para esse povo. Eles haviam acabado de ser libertos da terra do Egito com uma intervenção poderosa da parte de Deus. E agora eles estavam caminhando em direção à tão sonhada terra prometida. Eles estavam sendo guiados por Deus naquele percurso para assumir a herança que o Pai havia prometido àquele povo. Mas quando eles chegaram nos limiares daquela terra, o relatório era que realmente a terra é maravilhosa. Realmente a terra é muito mais
nós sonhamos, ela é além do que tudo aquilo que nós imaginamos enquanto nós estávamos lá escravos no Egito. Isso era um fato. Todos eles concordaram nesse fato. Porém, 10 dos espias, eles focaram mais nos gigantes que estavam na terra do que na promessa propriamente dita. Eles disseram: a terra é tudo isso, tudo de bom.com, a terra é maravilhosa, porém, há gigantes nessa terra. E eles começaram a alimentar os seus medos e a questionar tudo aquilo que Deus havia acabado de fazer na vida deles no Egito, que não era pouca coisa não, irmãos. Eu creio que a maioria de nós aqui sabe como que Deus libertou aquele povo da terra do Egito com mão poderosa, com milagres, com uma intervenção sobrenatural. Mas naquele momento, quando eles se depararam diante daquela terra, que eles realmente viram que a terra era boa, mas que lá havia gigantes, eles se focaram apenas nos gigantes, com exceção de Josué e Caleb. Se eles tivessem caminhado de acordo com as diretrizes de Deus, queridos, não tinha como dar errado. Não tinha como dar fracasso, não tinha como acabar em fracasso. Quando nós nos dispomos a caminhar de acordo com a diretriz de Deus, de acordo com a direção que Deus nos dá, não há possibilidades de fracassar. Eu posso ouvir um amém? Amém, Jesus. O que não quer dizer que nós estaremos isentos de aflições, de perseguições, de tribulações. Jesus mesmo, ele nos disse: olha, no mundo que vocês terão aflições. Nós passaremos como temos passado por aflições. A questão é que vitória, na ótica humana, é não passar por tribulação. Vitória na ótica humana é eu não enfrentar aflições, não é assim? Isso para nós é vitória. Nossa, eu não preciso passar por tribulações e por aflições. Mas vitória na ótica de Deus é: vocês vão passar por guerras, vocês vão passar por aflições, por tribulações. Mas olha, tenham bom ânimo, porque eu estou contigo. Essa é a nossa garantia. Esse é o diferencial. Não é o que o profeta Isaías diz: olha, quando vocês passarem pelas águas, ele está dizendo que nós vamos passar pelas águas. Eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou contigo. Não é isso que Deus nos diz? Nós vamos passar pelas águas, irmãos. Nós vamos ter que enfrentar o calor da provação, da tribulação. Mas nós temos a garantia de que Ele é por nós. De que nós não estamos sozinhos. Ei, você não está sozinho. Você não está jogado, largado ao léu. Deus é por você. Deus é por nós. Glória a Deus. Então, querido, não importa o tamanho do desafio que está diante de nós, porque maior é o nosso Deus. Ele vai diante de nós. Ele vai nos dar a provisão que nós precisamos. Ele vai nos apontar o caminho. Deus jamais, irmãos, vai nos deixar perdidos nessa jornada. Por mais confuso que tudo pareça estar. Por mais que nós olhamos ao nosso redor e nós vemos as incertezas do amanhã. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos: meu Deus, o que será do meu amanhã? Querido, eu quero te dizer que Deus já está lá. Deus já está lá. E por mais escuros, obscuros que pareçam ser os momentos de aflições e tribulações que nós precisamos passar, nós temos a garantia, como o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o salmista também diz, querido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a nossa garantia, irmãos. Ele é conosco.
Mas quando o povo, eles se depararam com os gigantes, todos os sonhos daquela terra maravilhosa foram para o ralo, porque eles só focavam nos benditos gigantes. A palavra de Deus para nós hoje, queridos, para mim e para você, é: não alimente seus medos, alimente a sua fé. Posso ouvir um amém, irmãos? Não alimente os seus medos, alimente a sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa: o medo, ele anula a fé. O medo e a fé, eles são incompatíveis. Não tem como a fé permanecer se o medo domina. Se o medo me controla, a fé não permanece. Mas infelizmente, quando nós olhamos para esse cenário, 80% daqueles espias, daqueles que viram a grandeza da terra, que viram a grandeza das promessas, 80% deles alimentaram seus medos. Somente Josué e Calebe alimentaram sua fé. E o medo, ele é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. O que que o medo faz? Primeiro, o medo alimenta o meu inimigo. O meu medo alimenta o meu adversário, o meu inimigo. Quando você volta lá em Números 13 e 32, você vai ver dizendo: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Presta atenção no relatório deles. Eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali os gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, eles já começaram dizendo: eles são mais fortes do que nós. Eles são maiores do que nós. Nós somos como gafanhoto diante deles. Eles são mais poderosos do que nós. Aqui eles já tiraram Deus da jogada. Eles já tiraram Deus totalmente da jogada. Eles estavam olhando para ele, para o inimigo e para a força deles. E eles começaram dizendo: eles são muito mais fortes do que nós. Eles são mais poderosos. Essa terra é terra que engole o seu povo. É terra que destrói. E eles começaram a empoderar o inimigo. O medo, ele é um inimigo interno. O medo, ele entrou na nossa vida desde o Éden. Quando Adão pecou, o que imediatamente ele fez? A Bíblia nos diz: quando eles pecaram, quando Deus estava vindo para se relacionar com ele, a Bíblia nos diz que ele teve medo e ele se escondeu do Senhor. Então o medo, ele já vem lá do início de todas as coisas. Ele entrou através do pecado. E o que o medo faz? Ele abre as portas e janelas para aquilo que está do lado de fora, entre e me domine. Ele abre as brechas e a partir daí os meus pensamentos e os meus comportamentos passam a ser dirigidos, dominados pelo medo. Quer dizer, pastora, que eu nunca vou sentir medo na minha vida? Imagina, não quer dizer isso. Uma coisa é nós sentirmos medo, outra coisa é nós sermos governados, dominados por ele. E conforme eu alimento os meus medos, eu estou alimentando o meu inimigo. E ele vai se tornando cada vez maior diante de mim. E eu cada vez menor, cada vez mais impotente diante do meu inimigo. E daí eles olhavam e eles se viam aos seus próprios olhos como gafanhotos diante dos gigantes. Note que todas as atenções daquele povo não estava mais na terra maravilhosa, na promessa. Todas as atenções deles estavam nos gigantes, que eram mais fortes e mais poderosos e maiores. Enfim, a atenção deles se voltaram para os gigantes. E quando nós nos focamos só nos problemas, querido,
Quando nós nos focamos só nos problemas, eles parecem ser invencíveis. Quanto mais eu declaro isso com a minha boca, mais fraco e impotente eu vou me tornando, e mais forte o meu inimigo se torna. E eu estou empoderando o inimigo para me destruir, através do espírito de medo. A segunda coisa que o medo faz, o medo nos afasta da verdade. Qual era a verdade aqui? Havia uma palavra sobre aquele povo. O que Deus diz: eu vos farei herdar essa terra. Assim como eu prometi a Abraão que daria essa terra à sua descendência, que está lá em Gênesis 14. E quando você vai para Gênesis 15, Deus previne Abraão que sua descendência, lá atrás, irmãos, tudo isso já tinha sido previsto. Havia uma palavra de Deus sobre tudo isso. E Deus diz a Abraão, Deus previne ele dizendo: olha, a sua descendência será escrava por 400 anos, mas eu julgarei o povo que as escravizar, e depois eles sairão de lá com riquezas. E a quarta geração, depois de Abraão, que era essa geração dos espias, essa geração vai possuir aquela terra. Havia uma verdade liberada sobre esse povo, havia uma palavra de Deus liberada sobre este povo, e a palavra de Deus, ela é digna de confiança. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Deus estava dizendo àquele povo: olha, com gigante ou sem gigantes, vocês vão herdar essa promessa. Mas o medo, ele nos afasta da verdade, que era essa verdade, essa palavra que Deus havia liberado sobre eles, e eles não deram crédito à verdade. E eles permitiram então que o medo os dominassem, a ponto deles desejarem, deles quererem fugir e voltar para o Egito, deles levantarem outro líder. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que aconteceu ali. Eles queriam levantar outro líder sobre eles. Quando você continua lendo, a partir de Números 13, 14 em diante, você vai ver isso. Eles se rebelaram e eles queriam voltar para o Egito, porque eles preferiam ser escravos de Faraó do que depender de Deus. Eles preferiam voltar à escravidão do que depender de Deus. E o medo, ele atesta para a minha alma que Deus não cuida de mim. Irmãos, isso é muito sério. Existem verdades liberadas sobre nós. Existem palavras de Deus que foram liberadas sobre as nossas vidas. E nós precisamos assumir este lugar. Palavras que geram vida, e todas as vezes que eu permitir ser governada pelo medo, eu estou rejeitando e me afastando dessas verdades. Todas as vezes, irmãos, que eu permitir que o medo governe a minha vida, eu estou afastando essas verdades que foram liberadas da parte de Deus sobre mim. E aí nós entramos num campo minado, queridos, e nós passamos a pecar contra Deus, que foi o que aquele povo fez. A terceira coisa, o medo me impede de viver as promessas. Esse ponto é uma consequência do que nós acabamos de falar. Quando eu rejeito a verdade, eu rejeito as promessas. Irmãos, grava isso. Quando eu rejeito a verdade, eu rejeito as promessas. O medo os levaram a pecar e a murmurar contra o Senhor. E por isso, aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, de 20 anos para cima, eles não entraram na terra que o Senhor havia prometido. Porque eles não deram crédito à verdade. Eles não herdaram a promessa, porque não deram crédito à verdade. O medo nos afasta dessa promessa. E isso é muito sério. Eles não viveram o melhor de Deus, porque eles decidiram alimentar os seus medos e não a sua fé. Irmãos, quantas coisas você tem deixado de viver? Eu tenho deixado de viver, porque
o medo de avançar, o medo de caminhar e acreditar, o medo de andar debaixo da palavra que Deus nos disse, tem nos impedido de viver as promessas dele para nós. Você olha para os gigantes no caminho e muitas vezes nós preferimos desistir, abrir mão das promessas, da recompensa, em vez de enfrentar os desafios e conquistar a herança que Deus nos prometeu. E muitas vezes nós nem tentamos e nós já nos damos por vencidos, por causa do medo. Agora, o que uma postura de fé pode fazer? Primeira coisa, a fé me faz ter uma visão correta de quem eu sou. A fé me faz ter uma visão correta de quem eu sou. E eu só terei uma visão correta de quem eu sou quando eu entender quem Ele é. Provérbios 23:7 diz assim: assim como imagina na sua alma, assim Ele é. Irmãos, aqueles 10 espias, eles se viam como gafanhotos. Então assim eles eram. Pequenos, fracos e impotentes, porque eles ainda não tinham a visão correta do Deus Todo-Poderoso que havia tirado eles com mão poderosa da terra do Egito. Eles não tinham uma visão correta de Deus. Eles ainda possuíam uma mentalidade de escravos. Apesar de livres, eles possuíam uma mentalidade de escravos. E o que um escravo faz? Um escravo se sujeita àqueles que eles pensam ser mais fortes do que eles. Então, eles se viam como gafanhotos, e eles chegaram e viram os gigantes, e eles já se dobraram, eles já se curvaram, porque eles tinham uma mentalidade de escravos ainda. Agora, quando nós olhamos para Josué e Calebe, nós vemos que eles tinham uma visão correta de Deus, de si mesmos e da situação que estava ao redor deles. Eles não ignoraram a situação, eles provaram da terra e viram essa terra realmente é boa. Eles sabiam que lá havia gigantes, mas eles alimentaram a sua fé e não os seus medos. Eles se firmaram no caráter de Deus, naquilo que Deus disse para eles. Espera aí, Deus não disse que a gente vai herdar essa terra? Então nós vamos. Deus não disse que a gente pode? Então nós podemos. Eles se firmaram naquilo que Deus disse, no caráter de Deus. E eles disseram assim: olha, não temam, porque nós vamos devorar esses gigantes como pão. Irmãos, os gigantes para eles ali era só um detalhe. Era só um detalhe. Deus sabia, irmãos, que os gigantes estavam lá? Lógico que Deus sabia. Ou será que Deus foi pego de surpresa? Meu Deus, os gigantes estão aqui. E agora, o que eu faço com esse povo? Não, irmãos, Deus sabia que os gigantes estavam lá. Mas Calebe e Josué, eles alimentaram a sua fé e eles disseram: se Deus é por nós, Ele vai nos fazer herdar essa terra. Se Deus disse que eu posso, eu posso. Se Deus disse para mim caminhar, eu vou caminhar. Se Deus disse para mim ir, eu vou ir, porque eu estou firmada no caráter de Deus. E Ele vai me fazer mais forte, vai nos fazer mais fortes do que esses gigantes que estão diante de nós. Ele vai nos fazer mais fortes, irmãos. Não importa o que nós tenhamos que enfrentar. Sabe por quê? Ele já nos fez geração eleita, não é isso que a palavra nos diz? Ele já nos fez sacerdócio real. Ele nos garante que mesmo em meio a tribulações, a angústia, a perseguições, Ele nos garante que nós somos mais, não é vencedor, é mais do que vencedor. Eu quero que você diga para você mesmo: eu estou passando por lutas, eu estou passando por aflições, mas o diagnóstico de Deus para mim já foi decretado, e Ele diz que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor.
Essa é a palavra dele para nós, querido. Ele te fez mais forte do que os gigantes que estão diante de você. Isso me faz lembrar de Davi. Quando Davi derrotou Golias. Quando você vai para 1 Samuel, a partir do 1 Samuel 17, você vê que Golias, ele estava já há tempos, há semanas, afrontando o exército de Israel, que era o exército do Deus vivo. E Golias passou ali semanas afrontando aquele povo. E aonde estava o exército do Deus vivo? Estavam escondidos, estavam com medo, estavam se tremendo de medo de Golias. Então lá vai Davi fazer umas entregas, o entregador de queijo, lá vai Davi. Quando ele chega lá naquele lugar, que ele vê aquela situação, e que ele olha para Golias, e ouve Golias falando aquelas palavras contra o povo de Deus, contra o exército de Deus vivo. Irmãos, quem era Davi na fila do pão, irmãos? Davi, ele era o entregador de queijos. Davi era um baixinho, não era o mais forte, não tinha habilidades de guerra, mas Davi tinha uma identidade formada em Deus. E ele chegou, ele ali e disse: peraí, o que está acontecendo aqui? Cadê o exército do Deus vivo? O que esse cara está fazendo ali, afrontando o exército do Deus vivo? E aí o exército ali de Deus falava: não, olha como ele é grande. E todo mundo com medo. E Davi falou: não, ele não vai ficar aqui afrontando o exército do Deus vivo, não. E Golias estava lá dizendo: não tem homem aí no meio desse povo? Não tem ninguém para vir aqui me enfrentar? Então Davi diz: eu vou lutar com esse gigante. Irmãos, Davi não tinha possibilidades humanas diante daquele exército nenhuma. Tanto que foi questionado: mas você não tem habilidade de guerra. Mas ele foi. E quando ele chegou diante daquele gigante, que ele olhou para o gigante viu quem vinha lá. O gigante começou a debochar. Mas nenhuma daquelas palavras de deboche daquele gigante penetraram a alma de Davi, porque ele tinha uma alma resolvida. E ele olhou para ele e disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele não se curvou diante do gigante. Ele não deu ouvidos às palavras de deboche daquele gigante, porque ele tinha uma identidade em Deus. Irmãos, às vezes o inimigo está rindo da nossa cara. Às vezes o inimigo está debochando da nossa cara, da nossa fé, não é? Cadê os crentes desta geração? Às vezes o inimigo está rindo de nós. E muitas vezes como que nós estamos? Muitas vezes como aquele exército que era o chamado exército do Deus vivo. Mas estavam acuados, estavam amedrontados diante daquele gigante. E muitas vezes nós nos colocamos neste lugar. Irmãos, em nome de Jesus, que toda a apatia espiritual saia da nossa vida nesta noite, e que a mesma unção que havia sobre Davi, que havia sobre Josué e Caleb, ela possa vir sobre nós, uma unção de ousadia, e não de medo, diante do nosso inimigo. E Davi prevaleceu contra aquele gigante, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia, ele tinha uma visão correta de quem era o Senhor. E de que no Senhor, ele poderia derrubar aquele gigante. Como ele já havia matado um urso, como ele já havia matado um leão. Ele sabia que pelo Senhor, ele poderia vencer aquele gigante. E foi isso que ele fez. Nós fazemos parte desse exército do Deus vivo, irmãos. Você faz parte do exército do Deus vivo. E nós não vamos nos curvar diante de gigante nenhum. Nós só nos curvamos diante do Senhor nosso Deus. E se Ele diz caminha, nós vamos caminhar. E se a gente chegar diante do mar, Ele vai fazer o mar se abrir. Mas nós vamos andar debaixo da palavra e da direção dEle. Porque nós sabemos quem Ele é. E que nele nós podemos todas as coisas. Não é isso que essa palavra diz? Aleluia, Jesus. A fé
me faz ver além das circunstâncias. Enquanto os 10 espias estavam infamando a terra que Deus preparou para eles, Josué e Caleb estavam focados na promessa. Eles estavam focados na recompensa. Eles olhavam para os gigantes. E aí eles olhavam para a terra que Deus prometeu. E eles olhavam para o Senhor e falavam, está no papo. Essa terra é nossa. Por quê? Porque, irmãos, eles focaram além. Eles olharam além. A fé nos faz ver além das circunstâncias. Josué e Caleb disse, essa terra de fato é muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar essa terra. Não temos, porque o Senhor é conosco. Note que os gigantes para eles não eram empecilho nenhum, porque eles sabiam quem eles eram em Deus. E eles estavam olhando além daqueles gigantes. Eles estavam olhando a recompensa que era infinitamente maior. Então eles alimentaram a sua fé, olhando além dos gigantes, além das tempestades, além das aflições, além das perseguições. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, acima de toda comparação. Irmãos, não tem como comparar. E eu quero te dizer que a recompensa, ela vale o esforço. A recompensa que está preparada para aqueles que perseverarem na fé, ela vale o esforço, irmãos. Ela vale todas as aflições, angústias gigantes, seja lá o que for, que se colocar diante de nós. A recompensa vale o esforço, porque ela está acima de toda comparação. E você não é movido por aquilo que você vê, ou não deve ser movido, porque o Senhor, Ele nos diz o quê? O meu justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Você não vai retroceder. Você sabe por quê? Porque nós somos os da fé. Nós somos os da fé. E retroceder para nós, irmãos, não está no guia. Retroceder para nós não está no mapa, porque a gente só caminha adiante daquilo que Deus nos diz, da visão que Deus nos dá, da palavra que Deus nos dá. Retroceder para nós não é uma escolha. E nesses dias nós precisamos focar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que vai além do que os nossos olhos naturais podem ver. Irmãos, Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Querido, presta atenção nisso aqui. Jesus suportou a cruz, porque ele sabia que a recompensa seria maior. A Bíblia nos diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, havia uma alegria proposta, havia algo além daquela cruz. Ele decidiu suportar a cruz. Ele olhava para a cruz e ele via sofrimento, sim, ele via dor, ele via angústia. Mas ele olhava para além da cruz e ele via salvação, ele via restauração. Irmãos, os nossos olhos precisam estar na recompensa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Terceira e última coisa. A fé me levará a completar a carreira e a receber a herança. A fé me levará a completar a carreira e a receber
a herança. Em Números, capítulo 14, a partir do verso 21, nós vemos que logo após toda aquela confusão sobre a terra, eu não vou ler aqui porque são textos longos, mas logo após toda aquela confusão sobre os relatórios da terra, nós vemos Deus liberando uma palavra, que aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, não entrariam na terra que o Senhor prometeu, com exceção de Josué e Calebe, o resto morreria no deserto. Agora eu não quero focar nos que morreram sem experimentar a promessa, eu quero focar naqueles que creram, que viveram pelo propósito, que permaneceram fiéis até o fim. Esses alcançaram a promessa, esses cumpriram a carreira por causa da fé, porque eles alimentaram a sua fé. Quando você vai para Josué, eu vou citando os textos, irmãos, porque são textos longos. Você vai para Josué, no capítulo 14, o versículo 15, você vai ver que 45 anos depois dos espias espiarem aquela terra, Moisés já havia morrido. E o povo já tinha avançado debaixo da liderança de Josué. E eles já haviam adentrado a terra. Aí Josué 14, a partir do versículo 6, nos diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Isso é Calebe falando, irmãos. Eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos já são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é a minha força agora, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje. Portanto, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Irmão, presta atenção nesse texto. Já tinha passado 45 anos. Calebe já tinha 85 anos de idade. E ele perseverou. Ele aguardou o cumprimento daquela promessa. E então ele chega diante de Josué, quando eles entram na terra e fala: você lembra daquele dia que Moisés liberou a palavra, que essa terra que nós colocamos os nossos pés, ela seria dada a nós por herança e aos nossos filhos? E então o que ele faz? Ele fala: olha, o Senhor me conservou em vida. Eu já tenho 85 anos, mas eu estou tão forte como naquele dia que o Senhor me enviou. A minha força é a mesma para ir ao combate. Me dá essa terra, me dá esse monte que o Senhor falou naquele dia. Agora eu quero destacar aqui, irmãos, hashtag os gigantes ainda estavam lá. Sabe o que Calebe está pedindo? Me dá esses gigantes. Me dá esses gigantes, porque eu vou cumprir a palavra que Deus liberou sobre mim. Eu já tenho 85 anos, mas a minha força ainda é a mesma. O Senhor perseverou a minha força para que eu pudesse cumprir o propósito. Me dá essa terra. Irmãos, Deus guardou a força
dele, para que ele cumprisse o propósito, para que ele cumprisse a jornada dele, irmãos. E assim o Senhor fará conosco. Não é o que a palavra nos diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido, Deus vai te munir de forças, Ele vai nos munir de forças, para que nós possamos cumprir a missão e herdar a promessa dEle. Mas para isso, nós precisamos permanecer fiéis até o fim e não negociar a nossa fé. Aleluia. Se coloque de pé agora, querido, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aqueles que permanecerem fiéis. Irmão, não negocie a sua fé. Deus, Ele tem nos mostrado que nós precisamos, a fonte é Ele. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos andar debaixo da palavra dEle. E através da fé, nós vamos conquistar tudo aquilo que Ele prometeu para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para você, de maneira individual. Querido, Deus tem promessas para a sua vida. Irmãos, não vamos nos curvar diante de gigante nenhum. Não vamos permitir que o medo nos impeça de viver e de herdar as promessas de Deus. Nós temos vivido um tempo onde esse espírito de medo tem controlado a vida de muitas pessoas, e principalmente de muitos cristãos. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre a nossa vida nesta noite. Que todo medo, que todo domínio do medo seja quebrado sobre nós, irmãos. Nós não vamos alimentar o nosso medo. Nós não vamos nos alimentar de tragédias, daquilo que está lá fora. Não. Nós vamos nos alimentar da fé, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus diz. E se Deus te capacitou, se Ele diz você pode, você pode. Se Ele diz que Ele nos fez mais do que vencedores, irmão, se aposse dessa palavra. Se aposse dessa palavra. Ele não nos deixou sozinho. Você não está sozinho. Irmãos, tem muitos crentes por aí hoje, irmãos, com muita tristeza eu falo isso, negociando a sua fé. Negociando a sua fé. Se deixando vencer pelo medo. Mas nós não vamos negociar nossa fé não, irmãos. Nós não vamos negociar nossa fé. Nós vamos nos apossar de tudo que Ele diz que eu sou, de tudo que Ele diz que eu tenho, de tudo que Ele diz que eu posso, porque nós sabemos que a recompensa vale o esforço. Olha, além de tudo isso que você está